Duas coisas. Obrigado, meu irmão. Antes de mais nada, primeiro, parabéns, está muito lindo a decoração. Tem as mãos da pastora Luana, isso aqui isso aqui está muito lindo. Nossa, que coisa bonita. Eu sempre vejo pelas fotos, mas é mais bonito ao vivo. E outra coisa, como é que eu consigo uma camiseta dessa do leão que ela tem, o outro mano que estava aqui tem? Que coisa bonita, vocês têm ela ou não? Eu vou comprar, tem na loja? Meu Jesus, que camiseta bonita, irmão. Gostei, eu vi lá, daí eu vi um outro irmão que estava ali, manga comprida, bonito. Que a gente fica mais bonito. Gente, muito feliz de estar com vocês. E com sinceridade, é muito bom quando você é amado pelos irmãos e bem recebido. Nós que estamos servindo a nação, e eu falava com o Diego agora, você deixa a sua família toda semana e você dorme em lugares diferentes, você está toda hora com pessoas diferentes, então ser bem recebido é fundamental. Vocês estão com todo o carinho, eu sinto o amor, fica tudo mais fácil, amém? Obrigado, gente. Eu estava agora em Minas Gerais, eu cheguei agora, 10 minutos atrás de viagem. Estava na verdade no Pernambuco, do interior do Pernambuco eu fui para Recife, de Recife eu fui para Minas, de Minas eu vim para cá. Amanhã eu vou para Bauru e se Deus quiser, terça-feira eu volto para minha casa, pelo menos até quinta. Aleluia, que não é você, né, irmão? Gente, então, o que eu pude, eu acompanhei da conferência, vi que outros irmãos e homens de Deus passaram aqui, alguns que eu já conheço e outros não, e falei com o pastor Diego o que o Espírito Santo está falando nesses dias. Ele compartilhou um pouco comigo e ele disse: é o que você está falando também, fica à vontade. Mas eu quero ser bem assertivo, quero poder aproveitar esse tempo com vocês, visando a edificação da igreja, amém? Você tem fome de Deus, sim? Eu costumo dizer o seguinte: come quem tem fome e bebe quem tem sede. A proporção da sua fome determina o quanto você recebe da parte de Deus, amém? Eu falava aqui agora em Minas ontem, nós terminamos a reunião 00:40, aleluia. Fica tranquilo que hoje a gente vai terminar no máximo 00:00. Hoje é domingo, né? Até porque o Diego me convidou para pregar hoje. Então não sei como é que é os dias aqui em São Paulo, mas lá em Curitiba um dia é o dia até 00:00, aleluia. Aqui até 2, tá? Gostei desse irmão, esse irmão é crente. E eu gostei dele que ele é cantor, hein? Vocês sabiam que ele é cantor? Ele estava eu me lembrei daqueles negócios do Brooklyn, sabe? Das igrejas gospel. Por que todo negão canta bem, né, cara? Tem os dentes bonitos, que é meu sonho, e canta bem. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fico perdendo. Que bom, gente. Você está feliz, então? Eu quero compartilhar com vocês hoje. Não é bem uma palavra no sentido de uma única coisa. Eu quero compartilhar com vocês o que nós estamos vendo o Senhor fazer sobre a igreja no Brasil. Então eu quero comunicar uma tempestade de ideias daquilo que o Senhor está fazendo, ok? Eu creio que pode ser de grande valia para vocês como igreja local, como Ministério Sarando as Nações. Todo mundo ficou me zoando que eu botei o primeiro banner, ele está escrito Sarando as Nações. Acho que você nem viu, graças a Deus não veio arrumar, arruma esse negócio aí. Daí esse irmão já estava brincando comigo que o Ministério do Leandro é Surrando as Nações. Queridos, então eu gostaria que você... Bom, antes de você abrir em qualquer lugar, na verdade eu não sei nem por onde eu vou, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas quantos de vocês percebem que há um mover do Espírito sobre a nação brasileira? Deixa eu te falar uma coisa. Abra sua Bíblia, então, em João capítulo 3, por favor. João capítulo 3. Eu tenho até um tangedor comigo ali. Se sair um padzinho aí, daí fica top, hein? Aí eu quero ver. Você sabe que eu sou movido à música, cara. Um de meus mentores, um profeta do Senhor que partiu para o Senhor exatamente há um ano atrás. Que dia que é hoje? 21? Dia 26 ou 27 de janeiro do ano passado eu estava aqui em São Paulo, na conferência Cultura do Reino.
e esse profeta do Senhor que gastou 30 anos no Brasil, Cecil Gregory McNutt. Alguém ouviu falar de Gregório McNutt aqui? Poucas pessoas, mas foi um cara que derramou lágrimas pelo Brasil, foi um de meus mentores. E eu estava tão feliz que eu ia pregar na mesma plataforma dele, porque afinal há 12 anos atrás eu era um cara, um jovem cheio de fome por Deus, ouvindo ele. Então chegou o tempo onde nós já havíamos ministrado juntos e dividido a plataforma, servindo os santos. Mas eu ministrei na quinta-feira e na sexta-feira ele viria. Nós estávamos para o aeroporto buscá-lo e recebemos a notícia que ele havia partido para o Senhor. Foi muito difícil para mim, e os irmãos entenderam que eu deveria substituí-lo. E eu falei, eu não vou conseguir pregar. Foi bem difícil, eu chorei muito, mas teve muita graça de Deus. E o Senhor me falou sobre uma capa, sobre um manto, sobre uma unção dobrada. Então, antes de qualquer coisa, é importante nós sabermos que aquilo que nós estamos vivendo não começou conosco. Outros pagaram um preço para que a gente tivesse o privilégio disso, amém? E a honra é fundamental nesse processo. Então eu estou honrando o homem de Deus. Há pouco mais de 3 meses eu recebi a imposição de mãos. Eu não reivindico, eu prefiro que os irmãos me chamem só de Leandro. Eu fico mais à vontade. O Diego me honrando aqui, me reconhecendo como um apóstolo, mas eu fico mais à vontade sendo só o irmão Leandro. Tipo, é melhor, é menos responsabilidade. E fui chamado por Dan Duque, um outro missionário que foi mentor de caras tipo David Quiro, Nívia Soares e Cirilo, e esses irmãos falaram, nós queremos impor as mãos sobre você, reconhecendo que você é para a nação. E ter que honrar o legado desses caras, para mim, é um desafio muito grande, mas reconhecer isso também é importante. Então, João capítulo 3, por favor. Há algo acontecendo, e há algo que foi gerado pelo Senhor e por outros que vieram. João 3 é quando Nicodemos chega até o Senhor. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pai, nós damos graças a você por esse tempo agora. E nós queremos, Senhor, levantar o nome do seu Filho, Senhor, mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus da cidade de São Paulo, Senhor. Levantamos um estandarte com o precioso nome do seu Filho. E, Senhor, eu quero pedir que você caia sobre nós nessa noite especial com o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos saber qual é a real esperança da nossa vocação que recebemos de você. Senhor, eu não quero fazer isso sem o seu Espírito, e você sabe, eu não gosto de funcionar no automático. Eu preciso de você, Senhor. E nós estamos abertos para o seu Espírito e para tudo aquilo que você deseja liberar sobre o seu povo hoje, Senhor. Oramos no precioso nome do seu Filho. Amém. Queridos, porque eu li esse texto, eu quero só extrair uma metáfora dele. Eu perguntei quantos de vocês percebem que Deus está fazendo algo sobre a igreja e sobre o Brasil. É muito claro isso. Eu venho da República de Curitiba, aleluia. E nós estamos vendo um movimento de justiça no Brasil. E sabe, uma coisa tem me encorajado muito, porque esse movimento de justiça não está acontecendo aleatoriamente, mas é resultado do clamor da igreja ao longo dos anos. Talvez você não saiba, mas há homens e mulheres de Deus que estão gemendo pelo Brasil há muitos anos. E muitos deles não são pregadores conhecidos que estão nas grandes plataformas.
são apenas alguns seus Josés e outras Donas Marias que têm vindo pelo Brasil. Mas há também homens em evidência fazendo isso, e você está vendo o cumprimento desse clamor de justiça. Isso está acontecendo no Brasil, e como alguém disse, não necessariamente pensando nisso, mas alguém costuma dizer assim: nunca antes na história desse país. E se ele soubesse que ele falava contra ele mesmo, nunca antes na história desse país tantos corruptos foram presos. Nunca antes na história desse país multimilionários experimentaram o shilling drop. Isso é um sinal que Deus está fazendo algo. E Deus está fazendo algo também na igreja. Há um mover, há um derramar do Espírito. E nos dias de Nicodemos era algo semelhante. A nação estava sobre o domínio opressor do Império Romano. Curiosamente, olha que coisa engraçada, né? Tinha um império que subjugava os judeus e os oprimia, e a cor principal do Império Romano era vermelho. Doido? Glória a Deus. Até isso parece, né? E havia um clamor entre o povo de Deus por justiça e por liberdade. Ok. E Nicodemos era um religioso. Não no sentido pejorativo da palavra, não quero dizer no sentido pejorativo, eu quero dizer um cara que era temente a Deus. E ele percebeu um movimento de Deus e foi até Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que você és mestre provido da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Então ele estava vendo Deus fazer uma coisa. Mas Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, para ver com mais clareza. E ele disse: como pode um homem velho como eu nascer novamente? E Jesus disse: você precisa nascer da água, diga água, e do Espírito, diga Espírito. E aí ele disse: você quando nasce de novo, escuta, você tem a capacidade de ver o reino de Deus. Não é tudo. Mas quando você nasce da água e do Espírito, você pode entrar e acessar a realidade do reino de Deus. Você percebe que ele muda. Primeiro ele fala sobre ver, e depois ele fala sobre entrar. Entrar não é o mesmo que ver. Então a minha segunda pergunta para vocês que estão vendo o que Deus está fazendo é: vocês estão dentro do que Ele está fazendo, ou apenas são telespectadores? Você sabe, falava com o Diego agora, ontem nós chamamos irmãos, fazem 2 meses que nós estamos fazendo isso, na verdade fazem 6 anos, mas esse encontro de ontem foi programado há 2 meses. Chamei Davi Fernandes, Cultura do Céu, do Rio de Janeiro, chamei outros amigos meus de Curitiba, fizemos uma mesa e eu disse: vocês moram no Rio de Janeiro, sim? Ok, vocês estão tranquilos com a situação da cidade de vocês? Porque alguém precisa fazer algo. A igreja do Rio precisa se levantar. Ok. E o Davi, cara extremamente quebrantado, disse: cara, do que você está falando? Eu falei: eu estou falando de chamarmos 1000 pessoas para jejuarem e orarem em praça pública no Rio de Janeiro. Isso vai custar cancelar as agendas e não vai aparecer o nome de nenhum ministério no banner. Quem topa? Põe o dedo aqui, sabe a brincadeira? E ontem, por 12 horas, nos Arcos da Lapa, um dos lugares mais movimentados do Rio de Janeiro, 50 ministérios diferentes e 1000 irmãos publicamente jejuaram e oraram no Rio de Janeiro e pelo Brasil. E foi um encontro dos diferentes. Então nós estávamos prontos para isso, e alguns anciãos do Brasil começaram a nos ligar. Um deles foi a doutora Neuza Etioca.
que é totalmente diferente da gente. É uma poderosa serva de Deus do Brasil, mas teologicamente entre eu e ela há um abismo. Não estou falando quem está certo e quem está errado, estou dizendo que a gente é muito diferente. Quem está me entendendo? E ela disse: eu preciso estar aí. E sabe o que nós fizemos? Lavamos os pés dela por todos os anos de lágrimas pelo Brasil. E outros anciãos os procuraram. Um deles, Kirk Bennett, que é um dos fundadores da Casa Internacional de Oração em Kansas City, a mais poderosa casa de oração no planeta Terra hoje. E ele estava no Brasil ministrando e ele disse: eu vou cancelar a agenda, vou entrar num ônibus, viajar de ônibus 8 horas para estar nesse dia de jejum público. E muitas coisas aconteceram e nós estávamos clamando. O que eu quero dizer para vocês: eu não sou um telespectador do que Deus está fazendo, eu estou dentro disso. Eu quero que você entenda algo: ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Então eu posso crer, Diego e Luana, que se todos nós estamos congregados aqui, penso eu que nós nascemos do alto. Penso eu que nós nascemos de novo, ok? Você nasceu de novo, amém? Graças a Deus. Se você não nasceu de novo, hoje é um bom dia para isso, né? Sempre é dia para nascer de novo. Mas quando você nasce de novo, você toma consciência do reino de Deus. A expressão ver nesse texto fala de uma capacidade de percepção. Bom, agora eu sei que há um reino. Aleluia! Mas Jesus não para, ele diz: Nicodemos, mas isso não é tudo. Agora você precisa nascer da água e do Espírito para entrar e acessar a realidade onde tudo é possível ao que crê. Sabe o que é o reino de Deus? É o lugar onde tudo é possível ao que crê. É o lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 14 e 17 de Romanos. Então, eu sei que nós nascemos de novo e nós estamos tomando consciência do reino de Deus. E o desafio que está proposto à nossa geração é não sermos meros telespectadores, mas é entrarmos naquilo que Ele está fazendo, é sermos parte daquilo que Ele está fazendo. Quem está me entendendo, diga sim. Sim. Porque sabe, muitas pessoas estão sempre assistindo Deus fazer coisas. Sabe, você começa, eu tenho andado toda a nação, e muitas vezes você está num lugar onde Deus está curando os enfermos, e você está vendo que tem pessoas assistindo isso. E aí há momentos onde nós estamos liberando os nossos corações em adoração, e a quebrantamento, e a lágrimas, e há pessoas que estão vendo as pessoas se quebrantarem. Sabe uma coisa, cara? Eu tenho pensado numa coisa. Chegará o dia que a igreja subirá para encontrar com o Senhor nos ares, amém? Eu estou orando para que esses irmãos que passaram a vida vendo, permaneçam aqui vendo. Porque seria até injusto eles perderem o maior evento da história. Aleluia! Eles passaram uma vida inteira vendo e observando. Então, quão bom seria eles observarem a igreja se unir ao Senhor. Glória a Deus. Querido, ver o que Deus está fazendo não significa ser parte do que Ele está fazendo. Leandro, bom, o tempo talvez não é tão adequado para a gente ir um pouco mais fundo nesse aspecto. Eu quero colocar outros fundamentos, mas para que não fique só num campo filosófico, platônico, concepção de ideias. Leandro, como eu posso ser parte do que Deus está fazendo? Simples, envolva seu tempo, suas forças e seus recursos. Diga: tempo, forças, recursos. Diga para mim quem tem seu tempo, quem tem suas forças e quem tem os seus recursos. Eu digo para você quem é o seu Deus. Diga: tempo, forças e recursos. Sabe o que eu estou dando a vocês hoje aqui?
além de ser um bom dispenseiro, ou ao menos tentar ser um bom dispenseiro dos mistérios de Deus, como 1 Coríntios 4:1, eu estou dando tempo com a minha esposa e com o meu filho. Não volta. Você sabe que um domingo no sofá com o seu filho pode mudar para sempre o destino dele? Mas eu estou aqui. Por quê? Porque eu quero ser parte do que Deus está fazendo e não um mero telespectador. Sabe, eu quero falar sobre o que Deus deseja fazer, mas quero também falar sobre o quanto irá nos custar. Porque eu tenho então andado em muitas plataformas do Brasil e participo de muitas conferências onde homens de Deus estão ensinando, e parece que a minha parte é sempre a mais difícil, ao menos eu sinto assim. As pessoas estão sempre dizendo o que Deus quer fazer, e eu estou sempre dizendo o quanto vai custar. Porque eu aprendi que quanto à vontade de Deus, ela será feita. Bom, o que Deus deseja, Ele fará. Amém? Sabia disso? Com você ou sem você, comigo ou semigo, como diz o outro. A grande questão não é o que Deus quer fazer, a grande questão é quanto irá nos custar. Quem está comigo, diga assim. Então, Nicodemos estava vendo, mas não estava dentro. O desafio é sermos parte do que Deus está fazendo. Então eu quero que você perceba uma coisa aqui. Há um mover de Deus sobre o Brasil. Vamos fazer a lição de casa. Há um mover de Deus sobre o Brasil. E há um mover de Deus sobre a igreja que está no Brasil. O Brasil carrega palavras proféticas de se tornar um celeiro de missionários ao mundo. Eu não sei se você sabe disso. Eu estou 17 anos andando com Jesus, é pouco tempo, né? Mas há 17 anos atrás eu já ouvia de irmãos mais maduros no Brasil: será um celeiro de missões. Quem já ouviu essa palavra profética? Olha aí, todo mundo já ouviu isso, velho. E sabe, eu decidi não ficar apenas ouvindo, eu decidi me tornar o cumprimento dessa palavra. Então, se o Brasil será um celeiro de missões às nações, então eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, eu, nos meus primeiros anos de convertido, 2000, 2001, essa coisa toda de Deus rolando sobre o Brasil, havia algo fresco de Deus, está acontecendo de novo. Deixa eu te falar uma coisa: o último despertar de Deus no Brasil estava relacionado com uma nova expressão de adoração. E a expressão adoração extravagante era a coisa que você mais ouvia nas igrejas no Brasil. Então você tinha reuniões de adoração que duravam 3, 4, 5, 6, 7 horas. E você tinha homens e mulheres de Deus desconhecidos surgindo. De um lado você tinha David Kinnan, um missionário irlandês meio estranho, com um cabelo feio, mas liberando Deus sobre o Brasil. De um outro lado você tinha Antônio Cirilo, um pastor poderoso que usava a calça e o cinto aqui, na Batista, no Lagoinha, nos primeiros DVDs, com um cabelinho enroladinho, parecendo jogador de futebol, volante da Portuguesa, assim, tipo o capitão que jogava na Portuguesa, né? E Deus liberando sobre a nação, e muitas coisas estavam acontecendo, e sabe, era um momento importante, e eu ficava ouvindo uma palavra: há uma nova geração sendo levantada. Há uma nova geração sendo levantada. Então vinham os americanos para o Brasil, Red Clark, Global Awakening, Dan Luke, Gregory McNutt, e eles falavam sobre the new generation. Sabe? Um dia eu me cansei de ouvir falar sobre uma nova geração. Um dia eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, eu não quero mais falar sobre uma nova geração. Pode me usar, eu vou ser a tal geração. É quando você atrai para você a palavra profética. É quando você entra nela, custe o que custar. Quem está me entendendo, diga assim. Então, há algo que está acontecendo de novo, você pode perceber. E eu quero dizer que isso é atual para alguns e é novo para outros. Para alguns, esse mover do Espírito, há muitas coisas sendo reconfiguradas na igreja. Quem já percebeu isso? Nós estamos repensando o ser igreja. Nós estamos repensando
muitas coisas que fizemos ao longo dos anos sem pensar nelas. Isso é um mover de Deus na igreja. Agora escute, isso é atual para alguns que já experimentaram isso. Isso não é novo, é cíclico. Na década de 70 começou a haver isso entre as igrejas do Brasil, o movimento das comunidades. Hoje a Sarando é mais uma comunidade independente, como tantas milhões que existem no Brasil, mas em 1970 só existiam igrejas tradicionais. Então Deus começou a mover coisas na Argentina especificamente, com alguns homens e profetas, e isso começou a tocar o Brasil, tocou o mundo, e começaram a nascer igrejas que tinham uma proposta de serem menos institucionalizadas e mais comunitárias. E o nome comunidade era ofensivo às pessoas naquela época. Você tinha comunidade cristã daqui, comunidade cristã dali, e muitos se ofendiam com aquela coisa nova de Deus. E sabe, um dos sinais que Deus está fazendo algo novo é quando Ele levanta adoradores e intercessores. A forma com a qual Deus comunica um avivamento é por meio de adoração e oração. Há sempre um povo clamando. Então o que aconteceu no Brasil? Surgiram tangedores proféticos na década de 70. Ademar de Campos, Bené Gomes, Azaf Borba e Cia Limitada. Agora no nosso encontro anual em Israel Noivo em Curitiba, fim do ano, 27 a 31 de dezembro, nós reunimos um pacto nacional, a rede apostólica que trabalhamos, e nós juntamos numa mesma plataforma Azaf Borba, que tem 44 anos de ministério, que tem música como Somos corpo e assim bem ajustado, e tipo, quem não conhece, o véu que separava já não separa. Os mais antigos já começam a chorar. É que eu canto mal, mas você canta um pouquinho melhor que eu. Meu irmão até tentou pegar no teclado, ele é bom, quase conseguiu, mas pegar o tom que eu canto, só um anjo conseguiria. E sabe, nessa plataforma estava Azaf Borba, e ao lado dele estava um dos caras, não um dos, que simboliza o nome de Deus, Alessandro Vilas Boas. E aí a gente juntou os dois e pedimos para que eles adorassem ao Senhor, como prova de que nós não vamos promover uma ruptura geracional, mas sim uma conexão. E os caras cantaram O Meu Orgulho Me Tirou do Jardim. Azaf Borba e Alessandro Vilas Boas, foi demais, foi incrível, cara. E para o Azaf não é novo o que está acontecendo, é atual. Para o Alessandro é novo. Então, a despeito de ser atual ou novo, a grande questão para mim é, primeiro, qual é o objetivo de um derramamento do Espírito? Segundo, como não comprometermos o avivamento? Por quê? Porque eu tenho observado a história e eu vi um despertar no Brasil na década de 2000. E eu estou vendo isso acontecer de novo. Quem está comigo, diga sim. Então eu tenho perguntado ao Senhor: Senhor, qual é o objetivo principal de um derramar do Espírito? Tem que ser mais do que boas músicas e pessoas tremendo e chorando. Precisa ser mais do que isso. E até mesmo do que curas e sinais, precisa ser mais, porque isso de tempos em tempos acontece. Mas pouca coisa tem mudado. Então eu cheguei à conclusão que nós estamos cometendo alguns equívocos com o avivamento. Escute, e um dos equívocos é que nós estamos consumindo o avivamento. Nos tornamos consumidores de avivamento. Nós queremos uma nova banda para cantar uma nova música, a gente vai cantar ela até o ponto de ela ser insuportável, mas ela não irá gerar em nós a verdade que precisa gerar. Quem está me entendendo aqui? Então nós estamos gastando a música do Alessandro Vilas Boas, porque a grande questão é, você deve se perguntar, qual é a razão pela qual Deus usa um garoto que não é tão talentoso musicalmente, que não tem nenhuma capacidade assim externa significativa, que pega uma guitarra,
Senta no sofá da sua casa, eu brinco com ele, fica doido quando eu falo isso, com a havaiana velha e suja, grava uma canção que Jesus deu no quarto e essa canção sacode um país inteiro. Você não sabe, mas eu sei. Eu vou lá para Pelotas, extremo sul do Brasil. Estão cantando o quê? O meu orgulho me tirou do jardim. Aí eu vou lá para Fortaleza, outra ponta do Brasil. O que eles estão cantando? A mesma coisa. E a primeira vez que eu ouvi esse vídeo, eu falei: está vindo de novo, Jesus. Eu sei, eles estão surgindo, os tangedores, eles comunicam uma coisa nova. Isso é a parte gostosa, né? Eu já fiquei, se deixar, a gente já vira no mano do Govas Médias aqui. Tem uma assembleiana aqui, por favor? Ah, o irmão já mete um aviãozinho aqui, já. Eu sou neto de assembleiano. A minha avó. O negócio dele é forte, mano. Então escute. O que eu quero dizer com isso? Isso é um bom sinal. Mas a carga do meu coração, Diego, é como não consumirmos de novo. Porque uma das razões pela qual essa canção balançou o Brasil não é pela capacidade do Ale, é porque ela comunica o sentimento de Deus. Quando parte das canções, por exemplo, diz: eu quero ser achado nele. E aí você vê outras coisas como morada. Uma coisa peço ao Senhor. Você vê Fabiano e Jaqueline Crenque, que andam conosco, gravaram um álbum Céus e Terra incrível. E você vê, esses dias eu estava no carro agora, com não sei quem, não sei aonde. Meu Deus, está difícil. Mas eu sei que eu estava no carro e o irmão que estava me levando do aeroporto para o lugar de ministração estava ouvindo. E no Spotify dele, aí começou, estava lá, Alessandro Vilas Boas. Aí depois vai automático, aí estava tocando André Aquino. Daí depois estava tocando Morada. Aí depois tocou Faf e Jaque, cara, nem sabia que eles andam comigo, Fabiana Jaqueline. Aí depois tocou Tom Molinari, sabe o que eu percebi? Está trocando as gerações. Isso é cíclico, é bom, Deus faz isso. Deus não está descartando pessoas, Ele está transicionando. Isso é normal, eu sei que vocês têm falado sobre isso aqui. Então nós estamos honrando os pais para não desconectar, mas eu estou pensando também, onde os pais erraram? Não de uma maneira pejorativa. Sabe o que nós fizemos? Lavamos os pés, eu mencionei, de doutora Neuza Etioca e de outros anciãos. E falamos obrigado por tantos anos chorando para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso é sincero. Porém eu quero saber onde que eles erraram e por que perderam o mover do Espírito. Porque perderam. E porque eu visito as grandes igrejas que há 20 anos influenciavam o Brasil. E boa parte delas, eu digo com muito temor e cuidado, são só monumentos do que Deus já fez no dia. Então sabe o que eu estou querendo? Saber qual é o objetivo de um derramar do Espírito. E como não comprometer o avivamento. E basicamente eu quero falar isso algum tempo aqui com vocês. Primeira coisa, e coisa que eu tenho incessantemente falado sobre o Brasil: evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Por favor, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode. Submeta-se ao processo, meu querido. E por que você pode falar isso? Porque há 17, 18 anos atrás eu ia para uma conferência com os americanos, Diego, na expectativa que tudo de Deus fosse realizado na minha vida naquele fim de semana. E constantemente eu me frustrava, até entender que o que de fato Deus faz em alguém não é domingo, é na segunda.
Então, ok. Algumas coisas que eu tenho aprendido com o Senhor e que eu quero poder compartilhar com vocês à medida que o Espírito me permitir aqui. O Senhor tirou meu computador há alguns meses, foi difícil. O meu computador tinha uma relação muito próxima, porque sabe, depois que você, isso não tenha, por favor, irmão, não me interpretem mal, mas quando você aprende a operar no dom, você sabe operar no dom, porque o dom é graça. Tem uma hora que você aprende a fazer as coisas de Deus, você corre o risco de fazer isso no automático. Então eu tenho um computador com tanta coisa escrita que eu posso ser chamado para pregar em qualquer lugar, sobre qualquer tema, e eu vou ter muita coisa para falar sobre isso. Isso é bom porque eu estudo, é ruim porque eu posso confiar mais na minha capacidade do que no que o Espírito Santo quer fazer comigo. Então Jesus falou: dá um fim no seu computador, eu vou te dar outro. E me deu ainda, estou esperando. Falou: leva teu bloquinho de nota, ficou lá em cima, ou só o celular. Quando você chegar numa igreja, me escuta sobre essa igreja. E não, eu não estou falando com todo respeito daquela mentalidade pentecostal de Deus muda a mensagem. Não, cuidado, se Deus mudou a mensagem, não é Deus. Só tem uma mensagem. Tá bom? Eu não estou falando sobre negligência, eu estou falando sobre obediência ao Espírito Santo. Então eu cheguei aqui e fiquei ouvindo o Senhor. Senhor, o que você quer comunicar com eles? Então eu posso perceber que o Espírito já está dando um testemunho interior em vocês. Ok? Sim? Vocês estão comigo? Sim? Então escute isso. É importante percebermos algumas verdades que eu vou trabalhar aqui. Uma das coisas que eu tenho ensinado na rede que nós trabalhamos e por todo o Brasil é que o alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo é o esclarecimento da palavra de Deus a seu povo. Qual é o sinal de que é o Espírito que está fazendo algo em nós? A pergunta é: o povo de Deus está recebendo sabedoria e revelação sobre as Escrituras? O alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo é o esclarecimento da palavra de Deus a seu povo. Sabe por quê? Porque as Escrituras, elas registram, elas são a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Cristo. Deixa eu te explicar bem o que eu falei, porque isso é tão filosófico e bonito e poderoso, você tem que prestar bem atenção. O que são as Escrituras? As Escrituras são a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Cristo. Quem é a revelação de Deus? Você já se deu conta que todo o drama das Escrituras é Deus se dando a conhecer aos homens e dando a conhecer a sua vontade aos homens? E Ele faz isso como? Por intermédio do seu Filho. Por todas as Escrituras. Essa é a razão pela qual o último livro das Escrituras se chama... Fala o nome dele em português. Não, Apocalipse não é o nome em português do livro. O nome em português do livro traduzido é... O último livro da Bíblia se chama... Revelação do quê? De quem? Você não precisa abrir agora porque eu quero ganhar um pouco de tempo. Preste muita atenção. O primeiro versículo de Apocalipse, a primeira expressão de Apocalipse é: esta é a revelação de Jesus Cristo. Sabe como as pessoas interpretam o Apocalipse? O fundamento do nosso ministério apostólico é o fim dos tempos. Tudo o que eu falo tem como pano de fundo a vinda de Jesus. Tudo, exatamente tudo.
Eu nunca perco de vista a esperança. Esse foi o grande legado que a Assembleia de Deus deixou na minha vida pela minha vozinha. Nunca esquecer do glorioso dia do Senhor. Embora hoje, teologicamente, eu pense muita coisa diferente, mas os respeito. E a paixão pelo dia do Senhor foi despertada por eles. Agora, o que nós precisamos entender? E deixa eu te falar mais uma outra coisa. Leandro, será que domingo é tempo para uma palavra como essa? Claro, porque você precisa parar de comer papinha sempre. E essa é a razão pela qual nós não nos desenvolvemos, porque a gente só come mingau. E quando você traz uma coisa um pouco mais profunda, boa parte do mundo fica assim, ó. Sabe por quê? Porque você não gasta tempo com a escritura, você gasta tempo com a internet. Daí fica difícil de entender e parece que o pregador é complicado. Não, não é o pregador que é complicado, é você que é raso mesmo. Desculpa, porque é minha primeira vez aqui, eu queria ser querido, né? Então o meu esforço é esse, você já vai entender. Deixa eu te falar uma coisa, fazer um parênteses. Ontem eu falei sobre intercessão, hoje eu não vou falar sobre isso, mas uma outra ocasião nós poderíamos, gente, sobre funções sacerdotais. Intercessão não é oração gritada. Intercessão é estar entre. Intersecção. O que é intercessão? Assim, vocês oram aqui, terça-feira, escola de profetas, reunião de oração, aleluia? Eu sigo vocês no Instagram. Nós oramos, Senhor, olha os moradores em situação de rua de São Paulo, faça algo por eles. E Deus disse, ok, isso é uma boa oração, eu estou querendo fazer algo pelas pessoas que estão em situação de rua. Portanto, se levantem e sejam a intercessão entre eu e o morador em situação de rua. Senhor, as prostitutas de São Paulo, isso, boa oração, eu estou querendo tocar algumas daquelas garotas. Então, por favor, saiam do culto de oração e sejam a intersecção, o meio pelo qual eu toco as garotas. Escute uma coisa, Deus apenas ouvirá as orações que você está disposto a ser a resposta para elas. Sabe que tipo de oração que Deus ouve? Aquela que você está disposto a ser a resposta para ela. Deus faça algo pelos universitários. Isso, boa oração. Então, por favor, vá até a sua universidade e seja a intersecção, esteja entre eu e eles, e através de você eu vou tocá-los. Então eu tenho gastado muitos anos da minha vida orando por uma coisa: Senhor, tira a igreja do raso. E chegou uma hora que ele falou: vou tirar através de você. Dá beijo na Fran, no bem. Eu vou te gastar para ensinar a igreja. Você vai ser algumas vezes insuportável aos irmãos, mas seja a intercessão. Intercessão não é oração gritada. Intercessão é estar entre. É o meio pelo qual Deus muda uma situação através de um intercessor. Intercessão é a oração operacionalizada. Aleluia. Deus, salva o meu vizinho. Isso. Eu quero salvá-lo, então vá até o seu vizinho e seja Cristo para ele. Vou falar uma coisa que soa quase como uma heresia, mas com o tempo eu poderia explicar. Sabe o que a igreja é? Bom, não soa quase como heresia de jeito nenhum. Sabe o que a igreja é? A pleroma de Cristo. Vou te falar duas coisas. Se você está anotando, anote Colossenses 1,19, não precisa abrir. E anote Efésios 1,23. Colossenses 1,19 e Efésios 1,23. Que bonito esse copo de vinho. Aqui é tudo bonitinho, né, irmão?
tipo meia luz, as fotos são incríveis. Quem é o fotógrafo dessa igreja? Porque é muito bom. Cara, parabéns, você é muito bom, cara. Você faz o Diego ficar bonito. Você vai conseguir fazer isso comigo? Dá uma tironeira, dá uma ajuda vocês. Tô brincando, o Diego é bonitão. Os dois são bonitões, né, irmão? Tem uma foto que eles colocam sempre que é ceia. Nossa, parece que vai ser o encontro do século, assim, hein? Meu Deus, gente bonita, né, irmão? Nós que é feio fica com inveja, né, gente? Vamos pedir uma dica pra pastora aí. Você está feliz? Sim? Então, deixa eu ver minha hora, ai Jesus. Escuta uma coisa, presta atenção. Os dois textos que eu te dei. 1 Colossenses 1,19 disse assim: aprove ao Pai que em Jesus habitasse toda a plenitude da divindade. Ok, traduzindo, palavra plenitude em grego, pleroma, quer dizer tudo de alguém. Então o que Jesus é? Tudo de Deus. Ok, Colossenses 1,19. Basicamente tudo aquilo que os homens podem tocar em Deus estava em Cristo. Mas as Escrituras em Efésios 1,23 dizem que a igreja, ou seja, eu e você, somos a plenitude de Cristo. Uau! Então tudo de Deus em Cristo, tudo de Cristo na igreja. Sabe o que você precisa ser para o seu vizinho, para as garotas de programa, para os órfãos? Jesus. Seja Cristo para eles, porque você é ungido. Seja você o ungido de Deus. A intercessão, amém? Nós começamos a orar pelos órfãos. Então há 6 anos atrás Deus nos plantou dentro de um orfanato. E nós estamos com uma sala de oração com 12 horas de adoração e intercessão na casa dos órfãos. Por quê? Porque Salmo 68, verso 5 diz que Deus é um pai para os órfãos da sua santa morada. Eu achei que estava bom. E sabe o que Jesus falou? Leandro e Fran, adotem. Calma. Você vai pensar que é um chamado, já vou te explicar. Ele disse: vocês de fato estão assim, com peso no coração sobre os órfãos? Nós estamos. Então, por favor, seja a intercessão entre eu e um órfão. Talvez vocês não vão poder mudar a condição de todos os órfãos do Brasil, mas vocês podem mudar a história de uma criança. Aí você vai se esquivar e dizer: eu não tenho esse chamado. Não é sobre chamado que eu estou falando, é sobre amor mesmo. Deixa eu te explicar uma coisa, e aqui eu entendo o que o Senhor quer fazer, vamos poder trabalhar isso. Então o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando operacionalizar tudo aquilo que nós já ouvimos. Não caia no engano de esperar uma nova palavra todo domingo. É um trabalho muito difícil, né, pastor Diego? Sabe, é muito difícil ser um pregador, cara. Porque as pessoas querem toda hora uma coisa nova. Daí nascem os hereges e as bobagens. E a pessoa, revelação. Não, querido, você não entendeu o que é revelação. Revelação não é uma frase de efeito que causa ruim paz. Revelação é revelar a ação. É quando você entende o que tem que fazer e faz. Que revelação? Não foi revelação nenhuma para você se não gerou ação. Aí o Senhor começa a dizer: escute uma coisa, o Senhor falou conosco lá em Curitiba, e nós estamos falando sobre isso. Ele diz: ou vocês sustentam o que pregam, ou diminuam o nível da mensagem. Porque é bonito pregar bem, irmão, e com todo o temor de Deus. Não me interpretem mal, eu posso pregar muito bem. Eu aprendi a usar o dom. Mas Jesus está falando: cuidado com Adão dentro de você, né? Ou você sustenta o que você ensina, ou diminui o nível da mensagem. Escute uma coisa: se a sua vida não é digna de ser imitada, você não é digno de ser ouvido. Querido, falar até papagaio fala.
Se a sua vida não é digna de ser imitada, você não é digno de ser ouvido. 1 Coríntios 11:1 sustenta isso. Quem está me entendendo, diga assim. Senhor, eu quero que você mude situações. Ele está dizendo sim, eu quero transformar essas situações através de você. Seja a intersecção o meio pelo qual eu altero e transformo uma realidade. Quem está me entendendo? Sabe por quê? Vou falar uma outra coisa que eu vou ter que explicar. O meio pelo qual Deus manifesta a realidade espiritual é a encarnação. O meio pelo qual Deus manifesta a realidade espiritual é a encarnação. Ou seja, Deus usa a gente. Sabe por que nós não estamos vendo coisas mais poderosas? Porque não estamos na posição de intercessão. E por que não estamos na posição de intercessão? Porque estamos na posição de pedintes, de mendigos espirituais. Como as duas filhas da sanguessuga de Provérbios 30:15, a saber, dá e dá. Ah, mas Leandro, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, como é que eu vou fazer algo? Simples, eu vou te explicar como é que funciona. Quando você se posiciona como um intercessor, você fica entre a terra e o céu, lugar chamado por Paulo de heavenly places, lugares celestiais, é ali que a igreja está. O que são as regiões celestiais? Between earth and the sky, entre o céu e a terra. E aí quando você se posiciona, mesmo cheio de coisas e necessidades, você diz, ok, Deus, eu vou me posicionar como intercessor porque eu sou um sacerdote, e todo sacerdote é por natureza um intercessor, afinal você me comprou com o sangue do seu filho. Apocalipse 5, do 8 ao 10, Apocalipse 1, 6, Êxodo 19, 5 e 6, 1 Pedro 2, 4 e 5, 1 Pedro 2, 9, pegou? Diz que você é um sacerdote. Não o bispo Diego que está na plataforma. A gente pegou um costume de chamar de sacerdote o pastor e de levita o músico. Você é um levita? Ah tá, porque eu ia pedir para você levitar aí. Sabe que daí os mais antigos dão uma gritada e falam o que ele quer dizer? Eu quero dizer que você tem que ler a Bíblia, porque essa linguagem é removida da nova aliança. Não existem levitas, só existem sacerdotes. E não é quem está na plataforma. A gente só trocou o padre pelo pastor. E o resto senta no banco e fica esperando Deus fazer alguma coisa pelo pastor, pela pastora. Diz, vai lá, se mata, se tributa de orar e resolve meu problema. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós pastores precisamos aprender algo. Eu decidi que eu não vou pastorear pecados e nem administrar crise de ninguém. Eu vou desenvolver os santos para a obra do ministério. Eu estou falando de santos e não de gente que quer ter pecado pastoreado e crise administrada. Ai, pastor, meu casamento é uma droga. É porque você é uma droga. Tudo bem, você chegou agora, está arrebentado, a gente vai cuidar, mas passa 5 anos, pastor, não, você quer que seu pecado seja pastoreado. E aí isso faz pastor se suicidar, faz pastor ter burnout, faz pastor ter depressão, faz filho de pastor se desviar. Por quê? Porque tipo, eu sou pastor, então eu sou um sacerdote do povo e vou sacrificar e destruir minha família até que o povo fique feliz. E nunca dá certo. Quem está me entendendo, diga assim. Por quê? Porque grande parte do povo não assume sua posição sacerdotal e de intercessão. Agora, quando você se posicionar como intercessor, vai acontecer duas coisas. Deus quer mudar uma situação ou alguém. Você se coloca entre onde a igreja está. O meio pelo qual Deus toca a terra é a igreja. Céu, regiões celestiais, terra. Aí você se coloca ali. Quando a realidade celestial passa por você, ela te cura. Quando sai de você, ela transforma a situação ao seu redor. E aí você descobre que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque para dar, você tem que ter recebido do alto. Ah, cara. Ah, não faz sentido. Eu sei que as pessoas falam isso, mas elas não acreditam. Evangélico é um bicho esquisito. É melhor dar do que receber, amém? Mentira, você não tem um estilo de vida generoso.
E o custo é deixar o nosso querer e a nossa vontade. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Há um ensino falso por muito tempo na igreja sobre a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus parece a coisa mais horrível a ser feita sempre. A vontade de Deus, você fala, crente, Deus vai, é coisa muito ruim. Não, então a vontade de Deus é horrível. Se tivesse madeira, eu batia aqui, né? 3 saquinhos, já tem 4 com uma figa e um trevo de 4 pontos no meio da vida. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ruim é a sua, é que não teve mudança de natureza ainda. Por isso que a vontade de Deus parece difícil. Mas quando você nascer de novo, teu prazer vai estar na vontade de Deus. Quem está me entendendo, diga assim. Então eu quero que você compreenda, essas são razões pela qual nós precisamos de alinhamento. Porque a natureza criada geme, convive no anseio. Ela aguarda a manifestação dos ruiós de Deus. 8:19 de Romanos. Sabe, a terra está clamando pelo Evangelho. Sabe o que nós fizemos agora no Rio? 1000 pessoas em jejum nos Arcos da Lapa, 12 horas de adoração, 200 evangelistas. Signs e wonders, sinais e maravilhas. E você diz, não está acontecendo. Claro que não vai acontecer com o seu bumbum sentado aí. Não vai acontecer. Sabe por que os enfermos não estão sendo curados? Porque a gente não está os curando. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não te mandou orar por enfermo, te mandou curar os enfermos. Por quê? Porque você é tudo dele para os homens. Tudo de Deus em Cristo, tudo de Cristo na igreja em você. Ele não disse orem pelos enfermos, ele disse curem eles. Ele não disse orem pelos cativos, ele disse libertem os oprimidos. Faltaria-me tempo para contar quantas pessoas já foram libertas do vício através de mim. Uma coisa que eu aprendi é que a área que eu venço é a área que eu conquisto a autoridade. Eu saí da drogadição, estudei até a 6ª série, nunca fiz teologia. Nunca um pastor me ensinou me sentou para me ensinar a Bíblia. Eu disse nunca. Mas há 17 anos atrás Jesus me alcançou e minha irmã mais velha me deu a Bíblia e falou, mano, esse livro tem o poder de se tornar um homem perfeito. Eu falei, é sério? Ela falou, é. Como é que é isso? Ela falou, tem o Espírito Santo. Aí você fala com o Espírito Santo, ele vem e ele te ensina toda a verdade. Está dando certo, irmãos. E aí eu fui aprendendo isso, e em vários momentos eu já estive diante de pessoas. Agora eu estava em Paraty, no Rio de Janeiro, e entrou um cara totalmente alcoolizado, querendo Jesus. Ele veio até mim e falou, cara, eu preciso ser liberto. Eu falei, ok, então seja livre agora. Passou na hora o efeito da bebida. Na sala, congregando com os irmãos. Eu disse na hora, eu não gritei, eu não orei, eu nem usei o nome de Jesus. Eu fui Jesus para ele. Eu sei, parece arrogante, mas isso que você chama de arrogância é na verdade um jeito da sua falsa humildade te deixar confortável. Porque você não quer ir até os cativos que não trabalham. O que você chama de arrogância, eu chamo de convicção de quem Cristo fez em mim. Daquilo que Ele fez em mim. Daquilo que Ele faz em você. Se a Bíblia diz que eu sou a pleroma de Jesus, cara, eu estou me achando mesmo. Eu sou tudo de Jesus para o mundo. Meu Deus, eu sou demais, você é demais. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz, cara, você é demais. Diga assim, você é tudo de Jesus para as pessoas que você convive. Quem está me entendendo? É Bíblia, irmão. Escritura.
Aí você aprende uma coisa, vamos caminhando para a reta final aqui, vamos tentar ver isso. Você aprende uma coisa. Você precisa primeiro ter a sua mente renovada para experimentar a vontade de Deus. É o que diz Romanos 12, 1 e 2. Sabe o que a gente está procurando? Sensações, arrepios, chuva. Não, nada contra, mas não vi na Bíblia. Tipo, nada contra mesmo, mas não vi na Escritura. Terra! Não vi na Escritura também. Pode ficar com as suas manias, eu não tenho crise, mas não vem dizer que eu sou obrigado a aceitar isso aí como se fosse a grande coisa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sua mente é que tem que ser renovada pelas Escrituras para você experimentar a vontade de Deus, para você experimentar a realidade espiritual e não só ficar se enganando com a sua alma. Tipo um culto à sua alma. É isso que rola com a maioria de nós. Você fica cultuando a sua alma. Eu não senti nada, querido. Deus não te chamou para sentir, te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Está me entendendo? E eu não sou contra as manifestações do Espírito Santo. Elas acontecem. Eu só não as procuro. Eu procuro uma outra coisa, a principal manifestação do Espírito Santo. Por um tempo eu procurei a manifestação do Espírito Santo e eu procuro os dons espirituais de acordo com a Escritura de Coríntios capítulo 12. E eu procuro os melhores dons, e Paulo já me deu uma dica sobre os melhores dons, são para a edificação dos irmãos. Mas agora eu procuro do jeito correto. Eu entendi que os dons de Deus são para o meu desenvolvimento e para a sua edificação. Paulo diz que se eu operar em dons ou fizer qualquer coisa ao ponto de dar o meu corpo para ser queimado, ele diz que se for sem amor, ele diz assim, eu nada seria. Ou seja, eu não estou me tornando o que eu tenho que ser. Por isso que Mateus 22 fala dos caras que vão dizer, Senhor, 7, 22 ao 28, Senhor, em teu nome fiz abrir igreja, eu era apóstolo, eu era fulano, eu era beltrano, eu curei enfermo, e Jesus vai falar, deixa eu ver, como é que você morava onde mesmo? Mas é Filipe com PH? Eu não os conheço. Por quê? Porque vocês não exerceram isso em amor, logo vocês não se tornaram o que precisavam se tornar, vocês só fizeram. O dom é para o desenvolvimento do seu homem interior e para a edificação da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Agora, eu quero que você perceba uma coisa. A maior manifestação do Espírito Santo não são dons, não são curas, não são arrepios, não são lágrimas. A maior manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa semelhante a Jesus. E muitas vezes isso acontece em silêncio. Sabe o que nós precisamos? Da natureza de Jesus e não do poder dele, porque o poder é consequência da natureza. Os discípulos chegavam a Jesus e diziam assim, Jesus, nos ensina a orar. É um bom pedido, não é? Fala a verdade. Poxa, legal. Sabe o que eles queriam? O poder que ele manifestava. Mestre, tem um satanás aqui que não está saindo desse menino. Como é que tira esse satanás aqui? Já, isso aí tem que dar uma barriga cheia de linguiça, esse satanás é nada. Então tá. Escuta uma coisa. Mas uma única vez Jesus disse, tem uma lição que eu quero ensinar. Ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 22. Deixa eu te falar, sabe o que ele estava dizendo? O que eu quero é comunicar a minha natureza com vocês, não o poder.
Sabe o que denuncia a natureza de Jesus em alguém? Não são curas, não são sinais, não são lágrimas e nem arrepio. É mansidão e humildade. Você sabe o que é mansidão e humildade? Humildade fala de como eu ajo. Mansidão, de como eu reajo. Sabe o que denuncia a sua estatura espiritual? Humildade e mansidão. Mas sabe o que denuncia ainda mais a sua estatura espiritual? Mansidão. Humildade fala de como eu ajo, das minhas atitudes. Então eu posso programar, eu posso pensar, eu vou passar uma cara de humilde para os irmãos. E daí, como você não me conhece muito bem, vocês até caem na pegadinha do malandro. Ó, o cara é humildão, hein? Mansidão é como eu reajo. Aí eu saio ali da frente, o carro fura a minha preferencial. Trovão, raio, caveira. Sabe o que isso denunciou? Minha natureza. Humildade é como eu ajo, mansidão é como eu reajo. E é a mansidão que mostra o quanto de Jesus tem em você e em mim. Diga assim: a principal manifestação do Espírito Santo não são dons, curas ou sinais. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar alguém semelhante a Jesus. E agora você vai entender. Eu já expliquei. E agora a gente chega no nosso último texto. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Vocês estão felizes ainda, gente? É isso, estou gostando. Eu acho que está dando certo, aleluia. Eu acho que Jesus está fazendo o que Ele quer. Sabe uma coisa boa também que eu aprendi com Jesus? É só não atrapalhar. Não é tão difícil assim. Tipo, é só não fica muito na minha frente, né? Assim. Eu já ouvi o Espírito Santo falando para mim: sai da frente. É horrível, mas é legal. Um dia eu estava pregando uma grande conferência e eu tinha uma mensagem poderosa, velho, ardendo no meu coração, liberando os mistérios de Deus. O Espírito Santo disse assim: sai da minha frente. E eu só fiz assim. Foi sinistro. Esse tipo de manifestação eu creio, porque não tinha música, não botei a mão em ninguém, e as pessoas começaram a ser radicalmente tocadas. Daí o Espírito Santo falou para mim: você é difícil, né? Atrapalha o mundo. É verdade mesmo, não te atrapalha, Senhor. Deixa eu fazer uma coisa. Está falando de intercessão, né? Fica ali em Efésios 4, a gente vai terminar. Dá tempo de terminar, pastor? 10 minutinhos? Dá certo? Tudo bem? Quem me dá 10 minutos para terminar? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Deixei aqui, obrigado. Povo crente, ó, para vocês. Nossa, vocês são queridos, irmão. Então, olha só. Até esqueci o que eu ia falar. Meu Deus. Obrigado. Não dá certo, minhas anotações elas me atrapalham. Isso é uma coisa engraçada. Intercessão em grego é enxugando. Palavra grega. Não interessa muito, eu não sei nada nem em português. É só para você parecer que eu sei, entendeu? Ó, cara, sabido, né? Agora tem uma única vez no Novo Testamento que essa palavra recebe um acréscimo. Ela recebe o acréscimo da palavra grega também, uper. Uper enxugando. Que uper é hiper, mega, hiper intercessão. Sabe quando? Quando diz que o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8:26 diz que Ele oferece uma hiper intercessão. É que nós damos muito trabalho para Ele, de forma tal que é com gemidos inexprimíveis. Você dá muito trabalho para o Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: não intercessais no Espírito Santo. Vocês dão muito trabalho para Ele. Sabe tudo que o Espírito está fazendo em nós? Formando a natureza de Jesus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe por que o Brasil está sem esperança? Porque não está encontrando Jesus em você e em mim. É porque você não está sendo Jesus.
E eu não estou sendo Jesus. O que a gente está sendo? Evangélico, crente. Mas Cristo a gente não está sendo. E a gente fica com a falsa humildade dizendo: eu não. Não, Pedro disse em Atos 3 para o paralítico: olha para mim, look at me. Eu não tenho prata nem ouro, cara, mas o que eu tenho te dou. Get up. Levanta. Ele não falou olha para Jesus, ele disse olha para mim. Me vem à mente uma única coisa agora, eu preciso explicar e a gente vai terminar. Mas é um missionário poderoso que também era um desbravador chamado David Livingstone. O sobrenome do cara já acabou, Pedra Viva. Eu não sei se você ama a história, mas um dos meus mentores é Gregory McNutt, como eu disse, o cara que amava a história dos avivamentos. E desde cedo eu aprendi a ler a história do que Deus fez e esperar coisas maiores dos dias vindouros. Você vai entender. E esse missionário, cara, inglês, tinha uma paixão pelos povos da África. Então ele foi e morreu na África e pediu que o seu coração fosse enterrado lá na África, que arrancassem o coração e enterrassem na África. Meu, esses caras que